Salve, salve rapaziada, eu sou o João aqui do Ignorante Mais e bom, hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre filosofia e um cara que me inspira muito em filosofia é o Marco Aurélio. Então hoje vou querer estar passando aqui algumas frases dele e refletir sobre elas, ok? Então, só queria estar avisando que tem meu Pix aqui na descrição pra quem quer estar dando um apoio aqui pro canal, beleza? E é isso, tá? Se quiser estar dando um apoio, tá aí. Vamos falar sobre o Marco Aurélio, ok? Então vou começar aqui recitando uma frase dele muito impactante pra mim, tá? Essa na verdade, não foi tão impactante. A mais impactante é a próxima. Na verdade, é a última que eu vou falar, tá? Eu acabei sendo meio burro aqui, mas eu anotei aqui no meu caderno. Então vou estar lendo aqui pra vocês. A que eu acho muito interessante, tá? Eu vou estar refletindo sobre ela com vocês, ó. Que é essa aqui. Abre aspas. Não é a morte que um homem deve temer. Ele deve temer nunca começar a viver, né? O que isso significa, rapaziada, é o seguinte: você ali fica com medo de fazer as coisas, medo da vida, e você pega e nunca faz nada. Você só não vive de verdade, você acaba sendo o que o seu ego, né, do medo, ele diz pra você ser, ou seja, ser um ninguém, não arriscar e nunca fazer nada, né? Se você não arrisca, eu nunca vi a história, né, de um homem bem-sucedido que ficou com medo no quarto, né? Então, é isso. Você não deve ter medo da morte, você deve ter medo de nunca viver, né? Nunca começar a viver. Essa aí pra mim é uma das principais coisas do Marco Aurélio. Eu gosto tanto do Marco Aurélio por conta disso, né? Inclusive, eu me considero aí. Agora eu esqueci exatamente o nome de quem segue o Marco Aurélio, né? Ele tem um nome lá para que ele deu. Mas enfim, eu gosto muito, que é a parada de você fazer o negócio, você pegar, botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, que aí ela realmente acontece, não fica só no pensamento e tudo mais, né? E aí, uma próxima frase dele que eu acho muito interessante é: o que fica no caminho se torna o caminho. O que isso quer dizer que é o seguinte, rapaziada. Se você tem uma dificuldade, você tem que tornar essa dificuldade, você tem que se adaptar a essa dificuldade que você tá tendo, entendeu? Por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade na edição e tal. Então o que eu fiz? Já que isso era um obstáculo, ele se tornou o caminho, né? Eu tinha muita dificuldade em editar os vídeos, então eu fiz o máximo aqui pra mim poder só apertar gravar e já upar pro YouTube. Tanto que eu nem edito esses vídeos aqui, né? Acabou se tornando o caminho, é isso que quer dizer, né? As dificuldades se tornam o caminho, tá bom? Essa é uma parada muito, muito interessante que eu acho que a gente tem que abordar mais na nossa vida, né? Em vez da gente começar a reclamar e tal, a gente vê, pô, como é que isso aqui pode, na verdade, ser uma solução, né? O problema se tornar uma solução, o problema se tornar, na verdade, o caminho, né? Eu acho que é algo muito, muito interessante. E às vezes você tem que aprender o obstáculo, cara. Por exemplo, às vezes o obstáculo é você não saber editar. Às vezes você tem que saber editar, aprender a editar e tal. E aí no futuro isso aí vai refletir na sua vida de uma maneira que você nem esperava, entendeu? Me desculpa aí estar estourando o branco, rapaziada, mas não sei porque tá acontecendo isso aí. Minha webcam tá maluca, rapaziada. É isso, vou tentar ficar um pouco mais longe aqui, né? Aí a próxima aqui, ó. Não gaste Não gaste seu tempo argumentando o que um bom homem deve ser. Seja um. É exatamente isso, rapaziada. Em vez de você ficar aqui igual eu falando, né? Só falando o que deve ser um bom homem, viajando na ideia do Superman, de Nietzsche, né? Você ficar só pensando. Porque em vez de você só ficar pensando, você não vai lá e se torna um, né? Você age como um, se torna um, é uma pessoa nova, tá entendendo? Eu acho que é muito disso, tipo assim, a gente tem que falar menos, fazer mais, tá ligado? Eu tenho um problema com isso, inclusive, que eu falo muito mais do que eu faço às vezes, né? Principalmente quando se trata de editar vídeos, edições e tal. Eu tenho muita preguiça de editar, então não. Minha palavra quando é relação à edição, nem leve ela muito a sério, tá ligado? Eu sou meio péssimo com isso, mas com outras coisas eu tento fazer mais do que falar, né? E aqui ele fala muito isso. Em vez de você argumentar o que é um bom homem, seja um bom homem, né? Tipo assim, respeite o próximo e tal. Seja uma pessoa que não, você seja orgulhoso, não tenha vergonha, entendeu? É, é o que eu tenho tentado me tornar cada vez mais, né? Eu sinto que um tempo atrás eu acabei me distanciando um pouco do que era um bom homem, mas é na vida pessoal, né? Isso aí é uma coisa que a gente acaba aprendendo com os nossos erros, né? E tal. Mas é isso, né, rapaziada? Eu separei só 3 frases aqui dele, mas eu vou estar fazendo mais vídeos assim, falando algumas frases dos nossos grandes filósofos aí da vida, né? Eu acho que esse cara tem muito que a gente aprender com ele. Então eu vou estar até falando um pouquinho sobre ele, né? O Marco Aurélio, pra quem não tá ligado, ele foi o imperador aí, né, do queridíssimo Império Romano, né, muito gigantesco naquela época. E, cara, vou falar pra você, se ele não fosse o imperador, eu não sei se ele teria o mesmo impacto, mas teve um escravo, né, na época, eu esqueci agora o nome dele, é o...
Porra, esqueci o nome do cara, mas ele tem a mesma linha de raciocínio que o Marco Aurélio, né? E é muito interessante, cara. Eles até me lembram um pouco do Gandhi, né? Eles são muito diferentes do Gandhi, porque no Império Romano existiam muitas guerras e tal. Mas eu vou estar falando as ideias do Gandhi aí no próximo vídeo, que eu acho que são muito legais, né? A gente pode estar aprendendo muito com o Gandhi, mas assim, falando do Marco Aurélio, cara, ele é um cara que ele me dá mais vontade de viver, entendeu? Vendo as coisas que ele fala e tal, que a gente pode ser feliz independente dos pensamentos, né? A gente pode agir muito mais, né? Tanto que eu penso muito mais na maneira que ele fala, como faço logo existo, em vez de penso logo existo. Se você só pensa, você não existe, cara. Você só existe se você faz alguma coisa, se você escreve, se você se mantém no mundo de alguma maneira, aí você existe. Se você só pensou sua vida inteira, você não existe. Ninguém lembra dos paleolíticos lá que só pensavam, entendeu? Quando a gente começa a escrever, a gente tem as primeiras datações de escrita, a partir dali os povos são lembrados. E aqueles povos, o que eles faziam? Eles escreviam, eles faziam as coisas, não só pensavam, entendeu? Você pensar e você pensa logo existo. Você existe no mundo. Mas se você faz, você existe para as outras pessoas, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que eu quero muito me tornar uma pessoa que existe para os outros, né? Uma pessoa que tá aí, eu quero me tornar um grande comunicador, ter uma influência muito grande que, pelo menos, sobre o grupo das pessoas que eu considero importantes e tal, fazer uma boa ação eventualmente na política, né? Através das ideias e das coisas que eu faço e falo, né? Então, tanto que isso aqui, de eu falar meus pensamentos e tudo mais, é eu existir, né? Faço logo existo. Isso, eu já fazia isso antes, sem gravar, né? O que eu mudei é que eu comecei a gravar, né? É uma grande diferença, mas pro mundo, se você não grava, se você só fala, se você não anota, você só pensa, você não existe, né? Então você faz, logo você existe, você torna o que é um obstáculo, né? O seu caminho. Eu acho isso muito legal, né, cara? E como ele disse aqui, em vez da gente ficar argumentando o que é bom, o que é mal, só vai lá e faz, só seja o cara que é bom, entendeu? Você eventualmente vai cair numa decisão que você pensa, o que eu fiz foi certo ou errado, né? Você aprende com a decisão que você tomou, ou antes de você tomar essa decisão, você julga ela muito bem, ao ponto de você saber que se você fazer isso vai ser algo ruim, se você fazer isso vai ser algo bom, né? Nem sempre a gente consegue pensar muito, mas em retrocesso a gente pode com certeza aprender, né? Com as coisas que a gente faz. Enfim, isso aí é um pouquinho que eu tinha falado sobre o Marco Aurélio, foram poucas coisas, né? Eu pretendo estar fazendo um vídeo só sobre a filosofia dele, que eu acabei esquecendo o nome, vou até pesquisar aqui, ó. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Imperador. Vamos ver aqui. Ele é o. Porra. Aqui eu não achei o nome, né? Filosofia. Filosofia. Como é que é o nome da filosofia dele mesmo? Que eu esqueci, é alguma coisa com E, né? Mas é basicamente algo muito interessante, assim. Enfim, eu vou estar fazendo um vídeo só sobre isso, eu acabei me perdendo aqui um pouco. Mas esse cara é muito pica, ó. Se você está perturbado por algo fora de si, não é a coisa em si que aborrece, mas sua opinião sobre ela, né? Isso é algo muito interessante, né? Que eles separam muito bem o que é o mundo e o que é o nosso julgamento, né? Tudo que a gente vive acontece algo, a gente julga essa coisa e aí a gente sente o que a gente sente, né? Então, o acontecimento nem sempre é voltado para você, pensado em você ou para te afetar. Mas o nosso julgamento sobre essa coisa, aí sim, isso é estritamente feito para nós é, sentirmos, né? O julgamento é o que faz a gente sentir as coisas, né? Não o acontecimento de fato, mas o nosso julgamento sobre ele, nossa visão sobre ele, nossos pensamentos sobre o acontecimento. Enfim, rapaziada, eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês, né? Ahn, se vocês tiverem outras frases aí que vocês gostam muito, né, dele, pode estar deixando aí nos comentários. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem estar vendo um vídeo um pouco voltado nesse tema aí de pensamento e tal, veja esse vídeo aqui do medo, tá? O medo é a pior coisa que existe, né? E esse vídeo que eu falo sobre isso. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.